Bem-vindos ao meu canal. Olá pessoal, meu nome é Tadeu, e o canal Chess Mais é um espaço dedicado a compartilhar conhecimentos sobre xadrez e estratégias básicas. Se você gosta de conteúdos relacionados ao xadrez, deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seus comentários e compartilhe com seus amigos e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Neste vídeo, vamos dar continuidade à série de mates elementares básicos, e vamos abordar o mate elementar com rei, bispo e cavalo, contra rei. E conforme comentamos no vídeo anterior, vamos dar ênfase ao bispo de casas escuras. E vamos direto ao assunto. Vamos começar arrumando o tabuleiro. Do lado das peças brancas temos o bispo, em C1, o cavalo, em G1, o rei em E1, o rei das peças pretas está em E8. O fato de estarmos lidando com o bispo de casas escuras muda somente a casa em que vamos aplicar o mate, mas estrategicamente o conceito que vamos adotar é o mesmo. O movimento inicial é das peças brancas, e antes de fazermos o primeiro movimento, temos que organizar a estratégia que iremos adotar. Falando de estratégia, parece só uma palavra, mas é bom ter em mente o verdadeiro conceito dessa palavra. A estratégia é a arte de aplicar com eficiência os recursos de que se dispõe, visando o alcance dos seus objetivos. Então, olhando para o tabuleiro, notamos que o bispo das peças brancas é de casa escura. Sendo assim, o terceiro passo é: temos que aplicar o mate em um dos cantos do tabuleiro, em que a casa seja de cor escura, ou seja, da mesma cor da casa do seu bispo. Caso contrário, não vai ser possível. O primeiro passo é centralizarmos as peças brancas, visando melhorar suas posições. O segundo passo principal é conduzir o rei adversário para um dos cantos do tabuleiro, cuja casa seja de cor escura. E concluindo, o terceiro passo é aplicar o mate no rei adversário. E já que definimos a estratégia que vamos adotar, vamos ao primeiro movimento, com o rei em F2. Com esse movimento, começamos a impulsionar o rei para o centro do tabuleiro, melhorando sua posição para apoiar as peças menores, e também iniciamos a primeira parte da estratégia adotada. O rei adversário se move para D7 e vai resistir ao máximo, se mantendo afastado da borda do tabuleiro e longe das casas escuras nos cantos do tabuleiro, onde temos uma em A1 e outra em H8. O movimento rei para E3 continua na mesma incursão, em direção ao centro do tabuleiro, com o mesmo objetivo de centralizar as suas peças e apoiar as peças menores. O rei adversário se move para E8. O cavalo se move e melhora sua posição no tabuleiro, e movendo para F3, começa sua caminhada em direção ao centro do tabuleiro, e em breve vai participar do cerco ao rei adversário, e sua função é a de controlar as casas claras, impedindo que o rei ocupe casas claras durante sua fuga, pois o propósito do rei adversário é de se dirigir ao canto mais próximo de casa clara e ficar longe de encrenca. E o rei adversário se move para D7, vai tentar permanecer no canto das casas claras, pois é seu objetivo principal no momento. Cavalo se move para E5 e aplica um cheque e começa a se posicionar para auxiliar no cerco ao rei adversário. O rei se move para E8 e duas casas à sua frente, D7 e F7, se encontram bloqueadas devido à ação do cavalo. O rei das peças brancas se move para D4, continua melhorando a sua posição a cada passo que dá em direção ao centro do tabuleiro e começa a se aproximar do rei adversário. O rei se move para D8 e vai escapando em direção à casa 8. O bispo das peças brancas entra em jogo, sai de sua posição passiva e avança para F4, e começa a participar da caçada ao rei adversário. O rei se move para C7,
abrindo fuga para a ala da dama. O rei das peças brancas se move para C5 e melhora ainda mais sua posição, impõe oposição ao rei adversário e começa a participar do cerco ativamente ocupando essa posição, fecha a casa D6, a casa C6 e a casa B6, devido à oposição imposta, e com o apoio do cavalo, fechando a casa D7, se posiciona para limitar as casas de fuga do rei adversário. O rei adversário se move para B8, está sem muitas opções de movimento, e vai ficar preso na coluna A, em breve. O cavalo sai da frente do bispo e se move para D7 e aplica um cheque duplo ao rei adversário, que, forçado a se mover, faz um movimento para A7. O cavalo das peças brancas se move para B6, e notem que o rei adversário está sem muitas casas, está se fechando o cerco. E começamos a segunda parte da estratégia, que consiste em conduzir o rei adversário para a casa A1. O rei adversário se move para A6. E as peças brancas movimentam o rei para C6, aprisionando o rei adversário na coluna A. E o rei das peças pretas ganha um tempo a mais movendo para A7. O caso é que não precisamos de muito para colocar o rei adversário em rota de encontro. A casa de A1 é só fazermos um movimento de espera, movendo o bispo para E5 e pronto. O rei é forçado a se mover para A6, pois não tem outro movimento legal possível, e começa sua trajetória para a casa A1, que por sinal é de cor escura. E ainda continuamos no segundo passo da estratégia, ou seja, estamos conduzindo o rei adversário para a casa de A1. O bispo se move para B8 e retira a casa de fuga do rei adversário em A7, e fica restando somente a opção de movimento para A5, e notem como as peças brancas trabalham em harmonia. O cavalo se move para D5 e tira o acesso à casa B4 do rei adversário. O rei se move para A6, pois não tem opções de movimento e está limitado, porém ganha um movimento a mais, ou seja, o segundo passo da estratégia está em andamento, e a todo vapor. O cavalo das peças brancas se move para B4 e tira o rei adversário da casa A6. O rei é forçado a se mover para A5, mas não tem muitas casas para sua fuga. O rei se move para C5 e cerca o rei adversário e protege o cavalo. O rei se move para A4, pois não tem outra opção. O rei das peças brancas se move para C4, deixando a casa A5 temporariamente disponível. O rei adversário se move para A5, aproveitando a chance de um lance a mais. O bispo se move para C7 e aplica o cheque, e forçando o rei adversário se mover para A4. O cavalo se move para D3 e aumenta o cerco, e cobre a casa B2. O rei se move para A3, o bispo se move para D6 e aplica o cheque no rei adversário, e forçando seu movimento para A4. O cavalo se move para C5 e aplica o cheque, e deixa a casa A5 livre, e parece uma boa casa de fuga para o rei adversário. Porém, se optar por esse movimento, o jogo acaba com o bispo C7, aplicando o mate. O monarca, sabendo do golpe, se move para A3, o que salva sua vida. Continuando a persistir na segunda parte da estratégia, movemos o rei das peças brancas para C3 e fechamos a casa B2. O rei adversário se move para A2, pois é o único movimento possível no momento. O cavalo se move para D3, pois assim empurramos o rei adversário para a oitava linha e termina o segundo passo da estratégia adotada, que consistia em levar o rei adversário para um dos cantos do tabuleiro de casa escura, e entramos no terceiro passo, e agora temos que coordenar os movimentos das peças brancas e aplicar o mate no rei das peças pretas.
O rei adversário se move para B1, obviamente fugindo da casa escura de A1. Movemos o rei para B3 e deixamos duas casas livres para o rei adversário, que se move para A1, porém as peças brancas devem acertar o tempo correto para aplicar o mate. E movemos o rei para C2 e confinamos o rei na coluna A. O rei se move para A2. E movendo o cavalo para C1, tiramos a última casa livre para o rei adversário, e se move para A1, a tão esperada e derradeira casa A1, e com o bispo se movendo para E5, aplicamos o mate no rei adversário. Foi uma tarefa de 26 lances, e dividindo a tarefa em partes, e concluindo passo a passo cada uma delas, chegamos ao nosso objetivo. Mas se falta o conhecimento de como vamos atingir o mate, podemos facilmente alcançar o limite de 50 lances e terminar empatando a partida. Outro cuidado que devemos tomar é a de não afogarmos o rei adversário. Pois podemos mover uma peça, no momento que esteja fora do tempo de se mover a tal peça, esse movimento tira o sincronismo e quebra toda a harmonia das peças brancas. Podemos tomar como exemplo de um movimento fora de ordem, é o 25º lance em que o cavalo se move para C1, o rei adversário se move para A1, e posteriormente o bispo se move para 3, e esse movimento fora de ordem põe tudo a perder, e acabou. Afoga o rei adversário, e as peças brancas dividem o seu ponto inteiro em dois, meio ponto para as brancas, e meio ponto para as peças pretas. E as peças pretas que contavam só com seu solitário rei, melhor meio ponto que nada, portanto todo cuidado é pouco, nas suas escolhas de movimento. Mas é claro que isso não vai acontecer com você, pois graças ao seu esforço de assistir a série, protege você de tais eventos. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo, onde estamos dando continuidade à série sobre os mates elementares básicos. Espero que tenham gostado, e que essas informações ajudem a fortalecer ainda mais o seu conhecimento, nessa fase de fundamental importância nas suas partidas. No próximo vídeo, vamos nos aprofundar ainda mais, e trazer para vocês o mate elementar de rei e peão contra rei. Se gostou do conteúdo, já deixe o like, deixe seus comentários, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum lance. E claro, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E o meu agradecimento especial aos professores das instituições de ensino público e privado, que adotaram o xadrez nas atividades escolares de seus alunos. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e bons estudos!